Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós iremos abordar o tema plexo braquial. Iremos falar um pouquinho da origem, de onde ele é formado, quais são as suas principais fibras e quais são os principais ramos desse plexo. Iremos também tentar abordar um pouco sobre a funcionalidade de cada nervo. Então, já que você não está fazendo nada, vamos estudar? Antes de assistir esse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos e nos siga no Instagram. Vamos para mais uma aula? Presta atenção. Aqui nas vértebras cervicais, entre as vértebras cervicais, nós temos dois músculos passando aqui, ó. Esse músculo anteriormente chamado de músculo escaleno anterior, e esse músculo aqui ao lado dele, que seria o músculo escaleno médio. Então, o que é que acontece? Entre o músculo escaleno anterior e médio, nós vamos ter emergindo as raízes do plexo braquial. Então, o que é esse plexo braquial? O plexo braquial vai ser formado pelo conjunto de nervos, certo? Que vão sair da região cervical da medula, pegando a região T1 também, mas sair da região cervical da medula, que esses nervos vão ter como principal função fazer a inervação de membros superiores. Não só membros superiores. Nós vamos ver que alguns músculos do peito, alguns músculos do dorso, do tórax, do dorso, são inervados também por esse plexo braquial. Mas, primordialmente, a inervação dos membros superiores. Tanto a inervação motora quanto a inervação cutânea. Tá bom? Então, inicialmente, de onde vem o plexo braquial? O plexo braquial, ele vai vir das raízes anteriores, dos nervos espinhais. Então, os nervos espinhais, após serem formados, eles dividem-se em raiz anterior e raiz dorsal, uma raiz ventral e uma raiz dorsal. E essa raiz ventral, que é a anterior, dos nervos que vai de C5 até T1, essas raízes anteriores se juntam para formar as fibras do plexo braquial. E por que eu falei do músculo escaleno anterior e médio? Porque essas raízes elas vão passar entre esses dois músculos. Então, as raízes do plexo braquial, que vão vir de C5 até T1, elas vão passar entre o músculo escaleno anterior e médio. Tá bom? Aí vamos aprender mais ou menos aqui como é que são formadas essas raízes. Vamos lá. Preste atenção comigo, vamos um passo a passo. Ó, saindo aqui em cima vai sair uma raiz. Saindo aqui em cima sai uma raiz. Que vai ser a raiz de C5. Certo? Primeira raiz. A segunda raiz que vai sair aqui embaixo, ó, será uma raiz que nós vamos chamar de raiz do nervo espinhal C6. Lembrando que os nervos espinhais, nós vamos ter o C1, primeiro nervo cervical, C2, C3, C4, C5. Lembrando que C1 sai acima da primeira vértebra, acima do atlas. Então, é entre o atlas e o osso occipital. C2 sai aonde? Entre C1 e C2, entre o atlas e o ápice. O nervo cervical C3 sai aonde? Emerge por onde? Entre C2 e C3 e assim por diante. Tá bom? Aí vamos lá comigo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, ó, foram formadas a raiz de C5 e C6. Aqui embaixo nós vamos ter uma raiz, ó, saindo sozinha, que vai ser a raiz de C7. E aqui embaixo, ó, vai sair a raiz de C8 e uma raiz de T1. Então, ó, bem simples, ó. C8, T1. Então, primeira coisa, deixa eu apagar aqui e puxar para cá esse nome desse músculo. Músculo escaleno médio. Então, ó, preste atenção. O que foi formado inicialmente? Então, inicialmente, nós formamos aqui, ó, isso aqui, ó, que eu vou partir. Deixa eu botar de outra cor para diferenciar. Então, ó, aqui, ó, que eu vou partir. E a primeira coisa que nós formamos foram as raízes. Então, o plexo braquial, mais uma vez, é formado por quem? Me ajuda? Pelas raízes que vão de C5 até T1. Então, as raízes de C5 a T1
raízes anteriores de C5 a T1 dos nervos espinhais C5 a T1 formam o plexo braquial. E vão passar por onde elas? Entre o músculo escaleno anterior e o escaleno médio. Beleza. Aí vamos lá. Essas raízes, elas vão formar, algumas delas se juntas, outras não. Mas essas raízes, algumas delas vão se juntar para formar o quê? Para formar os troncos. Então preste atenção comigo, bem simples, ó. Raiz de C5 e raiz de C6, vocês viram que se juntam. Raiz de C5 e C6 se juntam para quê? Para formar algo que nós vamos chamar de tronco superior. Então, raízes se juntam para formar o quê? Deixa eu botar um nomezinho aqui já. Troncos. Então, as raízes se juntam para formar os troncos. Quais são os troncos? Raiz de C5, C6 se juntou e formou o tronco superior. A raiz de C7, ela continuou sozinha aqui, a bichinha, ó, para formar o tronco médio. E a raiz de C8 e T1 se juntam aqui, ó, para formar algo que nós iremos chamar de tronco inferior. Então, mais uma vez, as raízes formam os troncos. Raiz de C5, C6 forma o tronco superior. Raiz de C7 continua só e forma o tronco médio. Raiz de C8 e T1 se juntam e formam o tronco inferior. Beleza, simples. Até aqui, acredito que deu para vocês pegarem tranquilo. O que é que acontece? Cada tronquinho desse aqui vai se dividir. Então, deixa de ser 1 e volta novamente a ser 2. Dividir em quê? Dividir em divisões. Então, cada tronco divide-se em divisões. E quais divisões são essas? Que divisões são essas? As divisões são, nós dividimos em cada tronco, preste atenção, cada tronquinho desse aqui divide-se em divisão anterior e em divisão posterior. Então, cada um divide-se em 2. Uma divisão anterior e uma divisão posterior. Tranquilo, bem simples. Então, vem comigo. Cada um divide-se em o quê? Repete. Divisão anterior, divisão posterior. Preste atenção comigo. As divisões anteriores dos troncos, elas vão se juntar, exceto uma. E as divisões posteriores dos troncos vão se juntar todas. Então, todas as divisões posteriores se juntam e as divisões anteriores vão se juntar, exceto uma. Então, eu vou fazer aqui de cores diferentes para vocês entenderem. Mas essa parte é bem tranquila, bem simples. Preste atenção. Olha comigo. Cada tronco divide-se em quê? Cada tronco divide-se em divisões. Então, cada tronquinho aqui desse vai se dividir em divisões. Essas divisões nós vamos fazer como? Preste atenção comigo, para ficar claro. Aqui está o tronco superior, tá? O tronco superior vai ter quantas divisões? 2. Então, vem comigo, ó. O tronco superior continua. Estou fazendo de laranja aqui, ó, com a divisão anterior. Certo? E, consequentemente, o tronco superior, já que ele tem uma divisão anterior, ele vai ter uma divisão que é aqui, ó, que eu vou fazer de roxinho. Ele vai ter uma divisão posterior. Então, fizemos que o tronco superior tem uma divisão anterior e uma divisão posterior. Como eu disse a vocês, que cada tronco tem 2 divisões, vamos fazer lá. Presta atenção. O tronco médio vai ter quantas divisões, então? O tronco médio, ó, eu vou fazer vindo daqui, mas vocês viram para ficar certinho no desenho. Mas, ó, o tronco médio, ele vai ter uma divisão, ó, anterior. E o tronco médio, ele vai ter uma divisão posterior. Bem simples. Então, o que foi que a gente conseguiu entender aqui comigo? Ó, vamos lá. A divisão anterior do tronco superior com a divisão anterior do tronco médio se juntam. A divisão posterior do tronco superior com a divisão posterior do tronco médio se juntam. Beleza? Então, vem aquilo que eu expliquei anteriormente, que eu tinha falado, que as divisões se juntam, exceto uma. E o exceto vem agora. Olha que massa. O tronco inferior, ele vai ter quantas divisões? 2.
quais são as duas divisões? Olha comigo, olha como é massa. Uma divisão, o roxinho é o quê? Divisão posterior, que se junta com os outros. E aí o tronco inferior, ele vai ter uma divisão, ó. Olha a divisão dele. Uma divisão anterior. O que foi que essa divisão anterior fez aqui? Me diz aí. A divisão anterior não se juntou com nada. O que é que podemos falar? Que as divisões posteriores de todos os troncos se juntam. E as divisões anteriores do tronco superior e médio se juntam. E a única divisão que não se junta é a divisão anterior do tronco inferior. Então, os troncos se dividem em quê? Diz a minha aí. Os troncos, vamos fazer aqui bonitinho. Os troncos, eles deixam de ser troncos e viram divisões, que estão passando mais ou menos ali abaixo da clavícula. Tranquilo, gente. Beleza. Aí vamos lá. As divisões se juntaram. E as divisões se juntaram para formar o quê? Preste atenção. As divisões se juntam para formar algo que nós chamamos de fascículos. E quais são esses fascículos? Preste atenção comigo. A divisão anterior do tronco superior com a divisão anterior do tronco médio que se juntaram, vem, ó, olha comigo, e forma um fascículo. Forma um fascículo, que nós vamos chamá-lo, deixa eu pegar a caneta preta aqui, nós vamos chamar esse fascículo de fascículo lateral. Beleza? Então, a divisão anterior dos troncos superior e médio forma um fascículo lateral. Ok? Deu para entender isso aqui, gente? Beleza. As divisões posteriores do tronco superior, médio e inferior também se juntam para formar um único fascículo. Que nós vamos chamar esse único fascículo aqui, ó, de fascículo posterior. Nós vamos ver que vai passar posteriormente a artéria subicular, a artéria axilar já. Vem cá, fascículo posterior. E, por último, a única divisão que se juntou com nada foi a divisão anterior do tronco inferior. Que ela, vou fazer mais aqui para baixo, para o desenho ficar a gente entender, vai formar o último fascículo, que é o fascículo medial. Então, vamos lá? As divisões vão se juntar para formar os fascículos. Esses fascículos vão ser três: fascículo lateral, fascículo posterior, fascículo medial. Certo? Então, a gente está quase terminando o nosso plexo braquial, primeira parte. Então, os fascículos, eles, cada fascículo desse vai se dividir em dois ramos terminais, em dois nervos terminais, tá? Cada fascículo divide-se em dois ramos terminais, bem simples. Então, cada fascículo divide-se em dois nervos terminais. Lógico que eles vão liberar alguns nervos colaterais, que nós vamos ver posteriormente, mas vamos pegar primeiro esses ramos terminais que cada fascículo libera. Então preste atenção comigo, vem cá comigo, ó. Deixa eu alongar mais um pouquinho para dar aqui o que eu quero fazer. Preste atenção. Cada fascículo, eu falei a vocês que cada fascículo divide-se em quantos ramos? Dois nervos terminais. Então vamos aqui para o fascículo lateral comigo. O fascículo lateral, ele vai liberar, então, já que nós combinamos assim, vai liberar dois nervos terminais. Um para cá, certo? E um mais ou menos para cá. Esse aqui, esse primeiro ramo terminal, nós vamos chamá-lo, deixa eu botar aqui o nomezinho de preto, nós vamos chamá-lo de nervo músculo cutâneo. Nervo músculo cutâneo. Certinho? Vem de onde o nervo músculo cutâneo, então? Do fascículo lateral. E essa outra fibra aqui nós vamos chamar de raiz lateral.
raiz lateral, porque vem do fascículo lateral, tá? Aí vem cá comigo. Enquanto o fascículo medial, esse carinha aqui de baixo, o fascículo medial, ele também vai liberar dois ramos. Um que vem pra cá, dois ramos terminais, tá? Um que vem pra cá, ó. E um que vai subir pra cá, ó. Olha que interessante. Um que veio pra cá. Esse raminho aqui, ó, esse nervo aqui, nós chamamos de nervo ulnar. Vem do fascículo medial. E essa raiz aqui, nós vamos chamá-la de raiz... Raiz o quê? Medial. Do fascículo medial. Preste atenção comigo. Eu vou mudar a cor aqui para vocês entenderem o que eu quero fazer. A raiz lateral com a raiz medial, olha o que elas fazem, se juntam para formar um nervo. Esse nervo formado aqui pela raiz lateral do fascículo lateral com a raiz medial do fascículo medial é um nervinho que nós chamamos, vou botar de preto também, nervo mediano. Então, o nervo mediano é formado com a raiz lateral com a raiz medial dos fascículos, de ambos os fascículos. Tá bom, gente? E por último, nós temos o último nervo formado aqui. Qual é esse último nervo formado aqui? Esses últimos nervos formados. O fascículo posterior, ele vai liberar também, ele vem, ó, fascículo posterior, ele vem e vai liberar dois ramos. Vou passar aqui por trás, tá? Para vocês entenderem. Dois ramos. Esse aqui e um que vem aqui para baixo, ó. Quais são esses dois ramos formados pelo fascículo posterior? Ó, esse raminho aqui, ó, nós chamamos de nervo radial. E esse aqui, ó, nós chamamos de nervo axilar. Então, cada fascículo vai liberar dois ramos terminais, dois nervos terminais. E esses nervos terminais formados por esses fascículos, deixa eu fazer aqui para vocês, ó. Então, vou botar aqui, ó. Raízes, tá, nervos. Nervos terminais. Tá? As raízes terminais aqui. Como a gente vai decorar essas raízes terminais, esses nervos terminais que são mais importantes? É só a gente, ó, fazer aqui, ó, a siglazinha, ó. MARMU. O que é o MARMU? MARMU vem de, presta atenção, músculo cutâneo, axilar, radial, mediano e ulnar. Então, essas são as fibras, as raízes que formam os plexos, as raízes, ramos terminais do plexo braquial. Certo, gente? Deu para entender isso aqui? Então, é basicamente isso. Lógico que a gente vai ver que tipo de fibra cada raiz dessa tem, cada nervo desse tem. Nós vamos ver também os nervos colaterais, os ramos colaterais que saem dos fascículos, saem dos troncos, saem aqui dessas regiões. Nós vamos ver tudo isso, certo? Mas inicialmente, para vocês terem uma noção do que quais são as fibras que formam o plexo braquial, C5 a D1, de onde elas saem, por onde elas passam, qual é mais ou menos o trajeto e como é mais ou menos formada a parte inicial do plexo braquial. Certinho? Então, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, fala comigo. Valeu!